Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Sierra Houssaff. Nascida em 16 de dezembro de 2004, Sierra Mary Houssaff é filha de Daniel e Elizabeth Houssaff. E ela tem dois irmãos mais velhos, chamados Jordan, que tinha 17 anos quando tudo aconteceu, e Dana, que tinha 18 anos. A família Houssaff, apesar de aparentemente ser uma típica família americana feliz para quem via de fora, não era bem assim. Mas para entender melhor, precisamos citar a história do casal Houssaff desde o início. O Daniel conheceu Elizabeth durante a faculdade em Salem, no Oregon, e então eles começaram a namorar e se casaram em 2001. Eles tiveram seus 3 filhos e depois de 5 anos do nascimento das crianças, a família Houssaff se mudou para Las Vegas, Nevada. Na infância e no início da adolescência, a Sierra era descrita como uma menina tranquila, quieta e tímida que tinha dificuldade de fazer amigos, mas no geral ela não dava muito trabalho aos pais. Ela era dócil, fácil de se conviver, além de ser muito apegada ao pai. A mãe da Sierra, Elizabeth, que antes do casamento se chamava Elizabeth Nicole Shorrock, nasceu em 5 de fevereiro de 83, no Oregon, e é uma figura pública de bastante relevância, pois ela foi a mulher mais jovem de Nevada a ser eleita para o legislativo como senadora. Ela tinha apenas 27 anos quando ela venceu a sua primeira eleição em 2010, e ela se manteve no cargo político até fevereiro de 2012. Já o Daniel, ele nasceu no Oregon em 27 de janeiro de 76, estudou na Hood River Valley High School e se formou em bacharel em música pela Western Oregon State University. Ele era um excelente músico, tocava piano e todos comentavam sobre o seu talento para tocar bateria, tanto que ele recebeu dos seus amigos até o apelido carinhoso de Drummer Dan. Além de ter estudado música, ele também se formou na Corban University com mestrado em administração de empresas e trabalhava na sua própria empresa como consultor de TI. Ele era um homem muito bem sucedido, descrito como culto e inteligente, que gostava muito do mundo fitness e da natureza, e ele costumava postar mensagens motivacionais nas suas redes sociais, onde ele tinha pouco mais de 20 mil seguidores. O Daniel adorava fotografar belas paisagens e postava algumas dessas fotos, e ele também mantinha um pequeno canal no YouTube com pouco mais de 2 mil inscritos, onde ele falava principalmente de esportes, ciclismo, trilha e natureza. O casal começou a ter problemas conjugais nos primeiros anos de casamento. Segundo Elizabeth, Daniel era muito ciumento e controlador. Além disso, ele tinha alguns acessos de raiva que a deixavam com medo. As crianças presenciaram inúmeras brigas do casal e cresceram vendo seus pais em um relacionamento tóxico e sem respeito mútuo, até que em uma nova discussão em 2011, o Daniel chegou a ser preso por coagir e agredir verbalmente a esposa, que nessa época já exercia o cargo político de senadora. Ele se declarou culpado, foi sentenciado a 6 meses em liberdade condicional sob fiança e só foi liberado quando concordou em assinar um termo se comprometendo a seguir acompanhamento terapêutico para controle de raiva. Mas no ano seguinte, 2012, a Elizabeth decidiu pedir o divórcio. Segundo algumas fontes, devido ao ciúme excessivo, o Daniel passou a insinuar que a esposa estaria mantendo relacionamentos extraconjugais e ela negava, por isso decidiu pôr um fim no casamento. Mas o divórcio também foi conturbado. A Elizabeth decidiu abrir mão da sua carreira política para cuidar dos seus filhos e estar mais presente na vida deles. Ela contou que não estava conseguindo conciliar a maternidade e os problemas pessoais com o ex-marido com a carreira profissional, e ela teve o apoio dos seus colegas de partido que
entenderam que ela era responsável a ponto de não conseguir se manter na política se não fosse para fazer um excelente trabalho. Agora a família então enfrentava um novo problema. O Daniel não aceitou bem o fim do casamento. Ele e a Elizabeth continuaram tendo diversas discussões que aparentemente pioraram, pois a Elizabeth começou um novo relacionamento com um homem que morava no estado do Alasca. E o Daniel não queria que ela se mudasse para lá com seus filhos, pois, apesar dos problemas, ele era descrito como um bom pai e bastante apegado às crianças. Então, eles começaram uma briga judicial pela guarda dos filhos e os valores de pensão. A princípio, o Daniel conseguiu a guarda dos 3 filhos, mas não ficou muito tempo com eles, pois a Elizabeth recorreu da decisão e a justiça reverteu a guarda para a Elizabeth. Mas o Daniel conseguiu a guarda da Sierra, a mais apegada ao pai, e ela optou por viver com o pai. A menina então continuava sendo uma adolescente tranquila, reservada, introvertida, e em junho de 2020, quando ela estava com 15 anos, ela conheceu Aaron Guerreiro, de 18 anos, e logo eles começaram a namorar. O jovem casal passou a viver uma paixão adolescente, queriam estar juntos o tempo todo, se viam diariamente e estavam cada vez mais próximos. A Sierra era uma jovem muito fechada, mas ela se sentia bem perto do Aaron, e essa relação então evoluiu rápido. E isso fez o Daniel ficar alerta, pois a sua filha, para ele, era só uma garotinha de 16 anos que parecia estar cega de amor por seu namorado. E de fato, o relacionamento não parecia saudável, pois um estava ficando obcecado pelo outro. E a essa altura, Elizabeth e Daniel estavam se dando um pouco melhor. Eles mantinham uma conta bancária conjunta para as finanças referente aos filhos e não brigavam constantemente como antes. O Daniel chegou a se casar novamente com uma mulher chamada Bogdan, mas o relacionamento chegou ao fim em 2019, depois de 7 anos. Não temos muitas fontes que falem sobre esse relacionamento do Daniel ou os motivos da sua separação. Em 2020, a Elizabeth também se casou novamente com um homem chamado Tiger e passou a se chamar Elizabeth Helgelin. Segundo as fontes, ela se mantém casada com este homem e eles trabalham juntos como corretores de imóveis em Las Vegas. Enquanto isso, era tudo tão intenso na relação da Sierra e do Aaron que ele chegou a comentar com os pais dele que iria fugir para Los Angeles com a Sierra para que eles começassem uma nova vida. E sabendo disso, os pais do Aaron entraram em contato com a família da Sierra e as duas famílias decidiram que o melhor a se fazer era proibir o relacionamento e afastar os dois. Obviamente, Aaron e Sierra não concordaram com isso, eles ficaram muito abalados com a notícia de que não poderiam mais se ver, mas criaram um plano. Eles iriam se encontrar em segredo e fingir que aceitaram a decisão da família até que conseguissem pensar em uma forma de ficarem juntos definitivamente. Ao que se entende, essa proibição fez com que o casal na verdade ficasse ainda mais obcecado um pelo outro. Mas, como eles estavam fingindo não se importar, as famílias de ambos acreditavam que tomaram a decisão certa e que logo os dois iriam superar o término e seguir as suas vidas. No aniversário de 16 anos da Sierra, o pai dela, o Daniel, fez uma postagem no Facebook dizendo o quanto ele amava e agradecia por ter a filha ao seu lado, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram. O Daniel tinha um excelente relacionamento com seus pais e irmãos e falava ao telefone com a sua mãe, Christine, diariamente. Porém, depois de um certo período, a Christine passou a ficar preocupada, pois em 9 de abril de 2011, depois de 2 dias sem ter contato com o filho, Daniel, ela tentou novamente ligar para ele e chegou a mandar várias mensagens, mas não conseguiu contato. Então, ela decidiu ligar para a neta, Sierra, já que ela morava com o pai. A Sierra afirmou para a avó que estava tudo bem e que o Daniel, na verdade, ele teve um problema com o celular dele, mas que ela não precisava se preocupar. Porém, a Christine não ficou convencida. A avó então ligou novamente para a Sierra pedindo para ela passar o telefone para o Daniel, mas a Sierra disse que o pai estava no banho e que depois retornaria a chamada para a avó. Porém, o Daniel não retornou essa ligação. A Christine
insistiu e ligou várias vezes para Sierra, porém ela passou a não atender mais as chamadas. Então, a avó, por mensagens, disse para a neta que iria chamar a polícia para verificar se havia algo errado na casa. Enquanto isso se passava, a Elizabeth, a mãe, recebeu uma comunicação do banco informando que haviam sido feitos 3 saques em caixas eletrônicos diferentes que totalizavam cerca de $1.500 da conta conjunta que ela mantinha com o Daniel para as despesas dos filhos. E isso para ela parecia muito estranho, pois ele não costumava tirar valores altos em espécie, ainda mais sem avisá-la. Então ela ligou para Christine, a mãe do Daniel, porque ela também não tinha conseguido falar com o ex-marido. Ainda preocupada, a Christine pediu então para a proprietária da casa onde o Daniel morava com a Sierra, para que ela passasse lá e desse uma olhada se estava tudo bem. Porém, essa pessoa estava ocupada e não poderia fazer isso naquele momento. Sendo assim, a avó decidiu ligar para uma amiga do Daniel, uma mulher chamada Peg, que morava perto da casa dele, e pediu que ela fosse verificar, mas sem saber se as pessoas a quem ela pediu ajuda poderiam ir imediatamente até a casa, a Christine então achou melhor ligar para a polícia para pedir uma checagem de segurança. E ela explicou que o seu filho Daniel, de então 45 anos, não tinha feito contato com ela há 2 dias e disse ao atendente que ele morava com a sua filha de 16 anos e que ela também não estava mais respondendo às chamadas ou mensagens. E explicou que pessoas do trabalho do Daniel e a ex-esposa dele haviam ligado para ela para perguntar por ele, além de dizer sobre os saques suspeitos na conta bancária. A polícia disse então que iria verificar essa situação, mas antes disso, a Peg, a amiga do Daniel, a quem a Christine havia pedido ajuda, chegou na casa e logo ela viu que o carro do Daniel não estava na garagem e a porta não estava trancada. Então, por segurança, ela preferiu aguardar a proprietária da casa, que estava também indo para o local com um amigo, e assim os 3 entraram juntos na residência. Lá não havia ninguém, mas eles perceberam um cheiro forte de fumaça e descobriram que esse odor vinha dos fundos da garagem. Existia lá um saco de dormir parcialmente queimado com algo ou alguém dentro. Ao abrirem esse saco, eles encontraram Daniel. Ele estava parcialmente carbonizado e dividido em partes. A polícia foi então acionada pela Peg, que informou o que eles haviam encontrado na casa, e rapidamente os policiais chegaram lá. Eles fizeram uma vistoria na casa toda e encontraram objetos suspeitos em vários lugares. Uma serra manual estava na cozinha e nela haviam vestígios de material humano. Na sala tinha uma serra elétrica, facas, líquido inflamável, produtos de limpeza, notas fiscais e extratos de caixas eletrônicos. E tudo isso foi recolhido para ser periciado. E na garagem estava o Daniel. Ele foi levado para ser examinado. A polícia percebeu que a casa havia sido limpa recentemente, como talvez uma forma de ocultar vestígios de um crime. Os exames mostraram que o Daniel foi ferido 72 vezes por um objeto cortante, sendo a maioria das lesões nas costas, ou seja, aparentemente ele foi atacado de surpresa. Haviam também marcas de outros tipos de agressão. Segundo as investigações, o objetivo de quem fez isso era causar um incêndio completo na casa para tentar encobrir o crime. Porém, o fogo não se alastrou como esperado, e um fato que chamou a atenção das autoridades foi que a Sierra não estava em casa e não era vista há alguns dias. Então, começaram a procurar por ela e descobriram que o Aaron, seu namorado, também estava supostamente desaparecido, pois havia fugido de casa, provavelmente para se encontrar com a Sierra. E a partir daí, o casal passou a ser considerado suspeito e foram relatados como foragidos.
As notas fiscais encontradas na casa foram analisadas e a polícia verificou câmeras de segurança dos locais onde essas notas foram emitidas. Nas imagens de 8 de abril de 2021, o Aaron foi visto em uma loja de departamentos comprando objetos que haviam sido encontrados na casa, e a Sierra também apareceu em imagens de câmeras de segurança de um mercado no mesmo dia, comprando materiais de limpeza com o cartão do pai. Já as imagens das câmeras do entorno da casa mostraram o que parecia ser o Aaron e a Sierra saindo com o carro do Daniel, e esse carro foi encontrado pouco depois. No porta-malas dele havia um pano com vestígios de fluidos humanos. A busca pela Sierra e o Aaron foi rápida. Eles foram encontrados por acaso, na verdade, pela polícia dentro de um ônibus em Salt Lake City, em Utah, em 13 de abril de 2021. Quando foi feita uma checagem de rotina nas passagens do casal, foi descoberto que eles não haviam pago para embarcar no ônibus. Então, o policial responsável por isso os abordou pedindo os documentos deles. E na mesma hora, ao colocar os dados no sistema, constou que ambos estavam foragidos e eram procurados pela polícia de Las Vegas. Eles foram então presos, levados à delegacia. Quando os celulares deles foram apreendidos para serem periciados, a principal prova contra eles foi encontrada no celular da Sierra, onde havia um vídeo onde eles aparecem deitados em uma barraca de camping, gravando para um suposto canal do YouTube. Na primeira imagem, onde Aaron aparecia se apresentando, dizendo que era o terceiro dia depois de ter cometido um crime. Então, a Sierra até pede para que ele não falasse isso, mas ele disse que valeu a pena. Sendo assim, a polícia então entendeu que havia ali uma confissão do crime, onde a Sierra e o namorado diziam prazerosamente que haviam o cometido e comemoravam o feito. Existem algumas poucas fontes que dizem que esse vídeo foi postado em um canal, mas segundo as pesquisas que fizemos, essa informação não procede. De fato, o vídeo poderia até ser postado posteriormente, mas aparentemente eles não tiveram tempo, pois ele foi encontrado pelas autoridades no celular da Sierra. E também não se sabe se eles realmente iriam postar esse vídeo. A despedida do Daniel aconteceu às 10 horas do sábado, em 24 de abril de 2021, enquanto a Sierra e o Aaron foram enviados de volta para Las Vegas para que fossem detidos até julgamento. Eles foram acusados de homicídio, conspiração para cometer homicídio, premeditação, incêndio criminoso, fraude de cartão de crédito e roubo, e na primeira audiência do caso, eles se declararam inocentes de todas as acusações, mas não apresentaram qualquer prova ou álibi concreto para comprovar a inocência. Por ser menor de idade, a Sierra não poderia até então ser condenada à pena capital na época, mas o Aaron sim, porque ele tinha 18 anos quando tudo aconteceu. Durante o processo judicial, a Sierra chegou a ler uma carta perante o juiz detalhando vários casos de abuso e assédio que ela alega ter sofrido por parte do pai, dizendo inclusive que ele era um viciado em substâncias ilícitas e um abusador. Já o Aaron se mostrou arrependido e chegou a dizer que o Daniel não merecia ter partido daquela forma e pediu perdão aos familiares da vítima. As acusações da Sierra contra o pai jamais foram confirmadas e as autoridades acreditam que a única motivação real para o que ela fez junto ao namorado foi o fato do pai ter proibido o namoro dos adolescentes. Aaron e Sierra foram considerados culpados de todas as acusações em outubro de 2022 e conseguiram um acordo com a justiça para evitar que o Aaron recebesse a pena capital. Eles foram sentenciados à prisão perpétua, mas com a possibilidade de requererem liberdade condicional após o cumprimento de 22 anos da sentença. Sierra e Aaron seguem presos cumprindo suas sentenças. Esse caso deu origem a um capítulo da série American Monster que contou o caso da filha que decidiu atacar o pai para ficar ao lado do namorado. Sierra Halseth roubou o dinheiro da conta bancária e premeditou de forma implacável o ataque ao próprio pai junto com seu namorado. Sierra Halseth é uma das pessoas com mentes diabólicas.